Olá, queridos, que Deus abençoe as vossas vidas. Espero que no decorrer dessa semana, no decorrer desse dia, esteja bem com você e sua família. Eu quero aqui trazer uma rápida reflexão a respeito de um assunto bem conhecido daqueles que leram a Bíblia. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 6, versículo de número 35, nós vamos explicar em rápidas palavras para a nossa meditação sobre o pão da vida. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olhando esta passagem, essa aplicação de Jesus, é muito interessante sobre, primeiro, o pão da vida. Jesus também chama a atenção dos discípulos, daqueles que estavam ouvindo a sua palavra, o seu ensinamento, a respeito deste pão da vida. Que pão da vida é esse? Jesus explica categoricamente que o pão da vida não é o maná. E quando o povo lá no deserto, no tempo que Moisés guiava o povo pelo deserto e o povo estava sofrendo, estava passando necessidade de alimento, Jesus explica aos seus ouvintes, os seus discípulos, que não é de maneira nenhuma o pão que ele estava falando sobre o maná que caiu do céu, que Deus enviou a Moisés para dar alimentação ao povo no deserto. Não era esse pão que Jesus estava falando. Também, quando está falando de pão, está falando sobre algo nutriente, algo que venha dar sustento para o corpo físico, olhando para um lado humanamente, carnalmente, olhando para um lado para a alimentação da carne. Você sabe muito bem que o pão são diversos, que a humanidade, aqueles que são padeiros, aqueles que são dedicados, que fazem a alimentação para o povo, traz o nutriente para a nossa vida na parte da carne, para sustentar a carne, porque sem o pão também nós perecemos carnalmente. Observe que, segundo alguns estudos teológicos, segundo a tradição judaica, existia um pão, eles fazem, segundo eles, até hoje, um pão que ele dá nutriente àquele que está doente, àquela que deu à luz, que é a mulher, e aquele que veio da guerra, o ferido. O povo judeu, eles fazem um pão que é chamado pão da vida. Esse pão, ele é preparado com azeite. Ele é feito, amassado, misturado com azeite, e algumas sementes ali é colocado nele. Durante dias, ele fica repousando.
ele passa por um processo de mofo. Aquelas sementes, elas criam uma certa raiz e ela começa a brotar raiz. E quando ela está pronto, está enraizado, aquele pão com aquelas raízes, esse pão, essa massa é feita o pão. Para que serve esse pão? Primeiro, são 3 tipos de pessoas que precisam alimentar-se desse pão. Primeira pessoa é a pessoa que está doente. Essa pessoa, ela come esse pão da vida. Porque esse pão, ele tem raiz. Esse pão é um pão vivo, ele contém raiz, ela contém semente que enraizou ali. Então, essa pessoa doente come esse pão, ela é sustentada, ela é fortalecida por esse pão. Essas pessoas são pessoas que estão, muitas das vezes, afastadas da igreja, estão doentes espiritual. Trazendo para um lado, claro, para um lado espiritual. Porque até mesmo o apóstolo Paulo, no capítulo de número 11, versículo de número 23, 24, fala que examine, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão. Aquele, porém, que está fraco, está doente, ele precisa deste alimento, deste pão. Já houve várias questões, já houve vários ensinamentos que quando a pessoa se afasta do caminho, ele está doente, essa pessoa está perecendo espiritualmente, está doente espiritualmente. Essa pessoa precisa retornar, voltar aonde ele caiu e se levantar. Ali é passado por um processo, ele vai lá para a igreja e vai lá receber o pão que é a palavra, e ele vai se alimentar dela para poder se fortalecer, criar força e permanecer no caminho. A segunda pessoa que recebe o pão da vida é as grávidas, as mulheres que deram à luz, segundo a tradição judaica. Então, essas pessoas precisam de nutriente para poder se fortalecer, porque ela passou por um processo de parto e é necessário o único alimento que elas podem ter e poder comer é esse pão da vida, esse pão que foi preparado com azeite e com sementes para poder elas se fortalecer. A terceira pessoa são pessoas que vêm da guerra, segundo a tradição judaica, pessoas que foram para a guerra, foram feridas. Ela recebe esse pão para se alimentar também, para poder se fortalecer dessas situações que foi ferida. Mas o que eu quero chamar a atenção de você que vai ouvir, de você que vai estar entendendo agora que o pão que eu estou falando, que Jesus está falando nas suas escrituras, nós vamos voltar um pouquinho atrás e entender que ele categoricamente afirma que ele é o pão da vida. Não é o pão que alimenta nossa carne, mas o pão espiritual. O próprio Jesus, ele é o pão da vida. Observe que, voltando na cultura judaica, esse pão, ele recebia uma semente nele, nessa massa, para poder fazer o pão. Essa semente também nós podemos ir lá, voltando no Velho Testamento, em Gênesis, capítulo de número 3, quando o homem cai, tem a queda do homem pela tentação da serpente, é dada uma sentença ao homem, é dada uma sentença à mulher, e você sabe muito bem que o homem recebe dobrado mais a sua situação do trabalho,
A mulher recebe dobrado mais a sua situação, das suas dores de parto, e a serpente é dada uma sentença a ela também, que ela iria se rastejar e comer o pó da terra e andar sobre a terra se rastejando. Mas diz a Escritura que da semente da mulher, a serpente feriria o seu calcanhar. Mas lá em Apocalipse diz que aquela semente, iria pisar a cabeça da serpente. Que semente que é essa? Essa é a semente chamada Jesus, o pão da vida. Eu não quero ser muito extenso em minha mensagem que Deus nos deu neste momento. Eu só quero dizer para você que Ele é o nosso alimento. Viu? Ele é o nosso alimento. Ainda continuando em João capítulo de número 14, versículo 6. Escute bem, eu sou o caminho. É o próprio Jesus falando. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Escute bem com atenção. Ninguém, Jesus afirmando categoricamente, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não temos outro mediador, não temos outra pessoa. Não existe ninguém que possa levar você ao Pai Celestial. Não é seus esforços carnalmente falando, com todas as suas forças físicas, todas as suas forças intelectual, por mais graduado que você seja, com grandes e maiores faculdade que você fez, isto não te levará ao Pai. O seu grau de estudo, a sua inteligência, o seu poder aquisitivo financeiramente, não levará você ao Pai. Somente o Senhor pode levar você ao Pai. Mas ninguém. Em João capítulo 6, versículo 51, ele afirma, Jesus foi categórico, ele afirma, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olhe bem, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Você compreende a dimensão desta mensagem, desta palavra? Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Observe, queridos, que a porta do céu estava fechada para nós. Quando o homem pecou, a porta do céu se fechou. Foi colocado 2 querubins, Deus colocou 2 querubins na porta do paraíso para que ninguém pudesse entrar. Nós fomos impedidos de entrar lá. Mas quando Jesus veio, morreu, ressuscitou ao 3º dia, o pão vivo que desceu do céu veio ser morto, mas a morte não teve poder, não teve de maneira nenhuma poder sobre a vida dele. Ele ressuscitou ao 3º dia e demonstrou para nós verdadeiramente que ele era e é o pão vivo que desceu do céu.
viu? Então observe que quem crê nele, quem comer deste pão, que é a sua palavra, ele tem um direito, ele é um herdeiro de direito de uma vida eterna. Vai viver para sempre. Veja bem, vamos mais um pouquinho adiante. E o pão que eu der é a minha carne, veja bem, que eu darei pela vida do mundo. Ele veio, o pão, simbolicamente, ele estava falando dele mesmo, que ele veio do céu, o pão vivo que desceu do céu, veio para morrer por amor da humanidade, do mundo. Abriu-se a porta. Até hoje a porta está aberta, a porta da salvação, a porta da eternidade. Eu não sei o que você está passando neste momento. Quem sabe está enfrentando uma situação que você não queria enfrentar. Quem sabe você está com a sua memória cheia de tantas dificuldades, com tanta situação que lhe cerca, que você diz assim: eu não consigo mais, eu não tenho mais força, eu não consigo resolver isso. Eu quero te apresentar a solução para esta situação caótica e dizer: o pão vivo que desceu do céu está pertinho de você. Clame a Ele. Clame a Ele. Acredite, clame a Ele. Ele vai resolver essa situação. Creia com fé. Ele vai resolver essa sua situação. Ele vai tirar você deste vale. Ele vai te alimentar com a sua força. As suas forças estão neste momento esgotadas. Ele vai te dar força, vai te dar ânimo. Se alguém está te maltratando, está te pisando, Jesus vai te dar força nesta hora. Jesus vai te levantar nesta hora como um guerreiro, como guerreira de Deus. O pão vivo que desceu do céu, ele continua vivo até hoje para te dar vida. Creia, em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus. Creia nele. Creia com fé. Ele resolverá este problema em nome de Jesus.